tradicional discurso do Estado da União, o presidente dos Estados Unidos não cita o nome de Donald Trump, mas faz críticas indiretas ao possível adversário na disputa à Casa Branca. Joe Biden afirmou que o mundo está vivendo um momento incomum da história em que a liberdade e a democracia estão em risco. O presidente americano ainda criticou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela guerra na Ucrânia e o acusou de levar o caos à Europa. Sobre o conflito no Oriente Médio, Biden anunciou um plano para que militares dos Estados Unidos ajudem a construir um porto temporário na costa da faixa de Gaza. O objetivo seria aumentar o fluxo de ajuda humanitária. Deixou claro ainda que não vai descansar até que todos os reféns feitos pelo Hamas sejam libertados e, apesar de declarar apoio a Israel, afirmou que está trabalhando por um cessar-fogo na região. Quem tem todos os detalhes para a gente e traz as informações é o Arthur Coelho, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Arthur. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O clima na noite de ontem na Câmara dos Representantes foi barulhento em alguns momentos. Teve aplausos dos democratas e vaias de republicanos, né? O discurso do presidente Joe Biden durou cerca de 68 minutos. Ele traçou alguns contrastes com o rival republicano, mas sem falar diretamente o nome Donald Trump. Biden usou o termo meu antecessor para se referir a Trump mais de 10 vezes, para ser mais preciso, 13 vezes, e acusou seu provável adversário eleitoral de se curvar à Rússia. Vamos ouvir. Agora, a assistência para a Ucrânia vem sendo bloqueado por aqueles que não querem que isso acontecesse. Muito tempo atrás, um presidente republicano, Ronald Reagan, presidente republicano, disse, senhor presidente Gorbachev, derrube esse muro. Longo tempo atrás. Agora, meu antecessor diz, ei, diga aí o que você quiser. Bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable. Se dobrar para um líder como Putin, eu acho que é perigoso e inaceitável. A tradução que você ouviu é de Eduardo Castro durante a transmissão com o Band News TV na noite de ontem. Biden também citou a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021 e voltou a se referir a Trump. Biden disse que foi um dos momentos mais perigosos desde a Guerra Civil. De uma maneira literal, a história está assistindo como 3 anos atrás, em 6 de janeiro, também estava assistindo nesse lugar aqui uma tentativa de derrubar a democracia americana. Muitos de vocês estavam aqui naquele dia sombrio. Nós vimos uma insurreição não de patriotas. Eles vieram aqui para criar um distúrbio na transferência de poder. About the 2020 election and the plots to steal the election posed a gravest threat to U.S. democracy. E aquele esquema para tentar dividir o país e derrubar o sistema democrático foi um dos momentos mais perigosos desde a Guerra Civil, mas eles falharam. Nós os mantivemos. A América continuou forte e a democracia prevaleceu. O presidente Biden também abordou imigração, um tema sensível, prometeu restaurar o direito ao aborto e defender os direitos reprodutivos das mulheres. Falou ainda sobre economia e a guerra na faixa de Gaza. Ele anunciou um plano que os militares dos Estados Unidos vão ajudar a estabelecer um porto temporário na costa de Gaza, aumentando o fluxo de ajuda humanitária para o território, e mandou um recado para a autoridade israelense. Hoje à noite, eu estou ordenando os militares americanos a começarem a criação de um porto temporário na costa de Gaza, para que os militares ajudem a estabelecer um fluxo de ajuda humanitária. Só que nenhuma bota americana, nenhum soldado americano vai tocar o solo, mas vai ajudar nessa necessidade de proteção e ajuda humanitária ao povo que vive em Gaza. Israel tem que fazer a parte dele. Israel tem que permitir mais apoio e também precisa permitir esse cessar-fogo. E para a liderança israelense eu digo isso: a assistência humanitária não pode ser uma troca, precisa ser uma prioridade proteger essas vidas. E olha para o futuro, eles são o futuro para essa situação, e é uma situação que envolve 2 estados.
Para a cientista política e professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilze Roshacker. Denilde Roshacker. Obrigado. A economia foi o centro do discurso do presidente Joe Biden. Sem falar o nome do Trump, ele fez o contraponto em várias questões, muito da política interna, e logo já no começo falando em termos de posição no mundo, né? Visão sobre a posição, o que é a liderança americana no mundo. Então acho que esse é um ponto importante do discurso dele, e algo que normalmente não se faz, que é fazer esse contraponto direto, né, no embate. A economia foi um centro, ele precisa explicar para o eleitor, né, todos os ganhos desde de todo esse mandato. Eu acho que ele foi muito didático em falar cada uma das políticas e pegou aí pontos que o Trump também coloca, que é corte de impostos. No ponto dele é para os bilionários, enquanto o Trump faz um corte linear. Então, acho que a economia me pareceu bem forte. Hoje eu tô no dia da maldade, né? Hoje não, a semana da maldade. Eu falei fora do ar. Falei, será que isso aqui é muito politicamente incorreto? Aí o Megali falou, não, o Biden já passou dessa fase aí. Que o Arthur Coelho falou pra gente que foram 13 vezes, né? Em que ele se referiu a Donald Trump, mas não citou o nome. Falei, sabe por quê? Não lembrou, né? Não pra arriscar não falar errado, né? Não é isso. O Biden... Gente, brincadeira, tá? Dia da maldade. Não, mas o Biden, ele deu motivo, ele deu motivo. Ele deu motivos pra isso, né? Ele, o cara que estendeu a mão pra uma pessoa que não existia. Isso. Bom, na avaliação do professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, o presidente direcionou a fala aos eleitores indecisos. Ele foi absolutamente didático nas ponderações e com quem eu estou falando. Ele está falando com aquele sujeito que não é da gangue dele. Ele está falando com o sujeito que não é da tribo dele. Eu estou falando com alguém que precisa ouvir, está angustiado, desesperançado. É com ele que eu vou conversar. É com aquele 7% que ele precisa do voto. Então me parece um discurso de um sujeito que tem muita experiência, e ele foi absolutamente obediente às equipes dele de marketing. Me pareceu isso.